Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado de Roraima 2018. Nossa primeira aula de informática para os cargos de escrivão, agente e também de papiloscopista. Vamos lá, atento, nessas aulas nós vamos resolver questões de acordo com o conteúdo do edital. Então essa nossa aula já começa de cara aqui com a resolução de uma questão. Acompanha comigo a leitura da questão. Em um documento editado no Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão e em português, a palavra casa de um parágrafo está com os formatos de fonte Arial, negrito e sublinhado, apenas. E a palavra mesa de outro parágrafo está com os formatos de fonte calibre e itálico apenas. O usuário selecionou a palavra casa e a seguir clicou no botão pincel. Após isso, clicou na palavra mesa. É correto afirmar que após todas essas ações, a palavra mesa estará apenas com os formatos de fonte. Letra A, Arial e itálico. Letra B, calibre, negrito e sublinhado. Letra C, calibre, itálico e negrito. Letra D, Arial, negrito e sublinhado. E a letra E, calibre e sublinhado. Bem, pessoal, para descobrir isso na prática, é muito importante que a gente saiba o que faz o pincel, o botão pincel que ele citou na questão. O botão pincel dentro do Word, eu já vou demonstrar, ele serve para copiar a formatação de um texto e aplicar esta mesma formatação a outro texto. Como ele disse que a palavra casa estava com Arial, negrito e sublinhado, vamos fazer isso em primeiro lugar. Vamos pegar aqui o meu Word e vamos escrever casa aqui, ó. Vamos botar ali, casa, e aí vamos fazer exatamente a formatação que ele pediu. Aplicar na palavra casa, fonte Arial, negrito e sublinhado. Vamos lá, passo a passo. Vou selecionar aqui a palavra casa e nela nós vamos aplicar fonte Arial, vamos aplicar aqui negrito e vamos aplicar sublinhado. Isso é o que ele pediu para colocar aí na palavra casa, certo? Perfeito, então vamos lá, só colocar ela aqui separadinho. Tá bom, agora ele diz que a palavra mesa, acompanha comigo ainda a leitura, de outro parágrafo está com os formatos calibre e itálico apenas. Então vamos fazer aqui uma palavra mesa só com calibre e itálico. Vamos botar ali, digitar mesa, e aí vamos colocar a fonte calibre, que já é a fonte padrão, já é a que está, e vamos botar itálico, que é a fonte inclinada. Agora percebe que nós temos a palavra casa e a palavra mesa. Casa é negrito, negrito e sublinhado e com a fonte Arial. E a palavra mesa é só fonte calibre itálico. Foi isso que ele disse ali, né? Está com formato Arial, negrito e sublinhado, e a outra só com a palavra mesa, calibre itálico. E aí ele pede para usar o pincel, mas ele pede para primeiro selecionar a palavra casa e depois clicar no pincel e após isso clicar na palavra mesa. Olha só o que vai acontecer. O botão pincel, ele copia a formatação. Então, se o usuário clicar na palavra casa ou selecionar a palavra casa, tanto faz clicar ou selecionar, e clicar aqui na guia página inicial do Word 2010, nós temos o botão pincel ou pincel de formatação. Quando eu clico aqui, agora ele copiou a formatação da palavra casa. Assim que eu cliquei no pincel, ele copiou a formatação da palavra casa, só a formatação. Se eu aplicar agora um clique com o pincel ativado, como está na palavra mesa, ele não vai copiar o texto, ele vai copiar as formatações da palavra casa e vai aplicar essas mesmas formatações na palavra mesa. Que formatações são essas lá na palavra casa? Fonte Arial, negrito e sublinhado. E aí eu vou clicar sobre a palavra mesa e ele deixou a palavra mesa com as mesmas formatações da palavra casa, que é justamente a fonte Arial, e aí, claro, como eu comentei com vocês, negrito e sublinhado. Então percebe que a palavra casa está Arial, negrito, sublinhado e a palavra mesa também ficou em Arial, negrito, sublinhado. E a resposta disso é porque o botão pincel ele serve para copiar a formatação de um texto e aplicar esta mesma formatação a um outro texto. Então, o resultado aqui é que a palavra mesa vai ficar em fonte Arial, negrito e sublinhado, porque ficou com a mesma formatação da palavra casa, porque esta é a função do pincel. Então, a resposta aqui, se a palavra casa estava em Arial, negrito e sublinhado, a palavra mesa ficou com essa mesma formatação,
que é Arial, negrito e sublinhado, que nós encontramos aqui na letra D de Dinamarca como a resposta correta para essa questão. Muito importante entender que o pincel copia a formatação de um texto e depois aplica em outro. A palavra casa tinha a formatação Arial, negrito, sublinhado, e ele copiou a formatação da palavra casa e aplicou essa mesma formatação na palavra mesa. Portanto, a palavra mesa ficou exatamente com a mesma formatação da palavra casa. Por isso essa é a resposta, certo, pessoal? Então aqui ficamos com a resposta correta D de Dinamarca para a nossa questão. Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca gostei e também ativa o sininho que tem ali para receber as notificações das nossas novas aulas que nós vamos fazer aqui para a Polícia Civil do Estado de Roraima. Agora que saiu o edital, nós temos ele na mão, todo o conteúdo certinho ali do conteúdo de informática. Nós vamos fazer várias aulas de acordo com o conteúdo do edital aqui para escrivão, agente, papiloscopista. Então fica ligado que a partir de hoje teremos várias aulas aqui no nosso canal para esse concurso. Certo, pessoal? Valeu, então, grande abraço a todos e bons estudos!